Olá pessoal, vamos para a nossa segunda aula desse bloco de parasitologia, no qual a gente já viu como se desenvolve o plasmódio, causador da malária no homem. Agora nós vamos para a nossa segunda doença causada por parasita desse bloco, que é a toxoplasmose. Tá, gente? Só lá lembrar que na última aula ficou um pedacinho lá da minha última aula que travou minha imagem no finalzinho, mas o áudio foi beleza, as minhas anotações também foram ficando gravadas lá no vídeo, então essas pessoas perderam as minhas manifestações aqui gestuais, mas nada que comprometesse a aula, então só estou falando aqui para vocês não ficarem preocupados se alguma coisa com a conexão, não, foi meu vídeo aqui que travou. Bom, vamos para a nossa próxima aula. Então, agora é toxoplasmose, né? Então, toxoplasmose é mais uma doença causada por um protista, né? Por Toxoplasma gondii, que é um parente próximo ali da malária, pertence ao mesmo filo, mas por ramos evolutivos diferentes, então vão causar sintomas diferentes, terão tropismo por células diferentes. Então, nós vamos ver como se desenvolve esse parasita no homem e os sintomas decorrentes dessa infecção. Então, toxoplasmose é uma doença causada pela infecção pelo parasita protista chamado Toxoplasma gondii. Então, Toxoplasma gondii é a causa de toxoplasmose. São apicomplexas, né? Assim como os plasmódios, e apresenta distribuição global de alta prevalência. Acredita-se que 60% da população mundial já foi infectada por Toxoplasma gondii e se curou. E por que a gente não se preocupa tanto? Como é que a gente não percebe? Porque os adultos geralmente não manifestam sintomas. Então, a infecção por Toxoplasma gondii em adultos é praticamente assintomática. Tá? O grande problema para a saúde pública de toxoplasmose é para recém-nascidos. Então, a gente preocupa muito com toxoplasmose na gravidez e também para os recém-nascidos. Então, importante ação profilática para toxoplasma são os programas de exames pré-natais, de acompanhamento das gestantes, do planejamento antes da gravidez, né? Então, Toxoplasma gondii causa toxoplasmose, mas o grande problema são para as pessoas, para as mulheres que estão grávidas, porque pode haver problemas mais sérios durante a gravidez, e também para pessoas imunossuprimidas também pode ser um problema, nós vamos ver mais para frente. Com relação ao ciclo de desenvolvimento da espécie, é também um ciclo heteroxeno, ou seja, ele não se desenvolve completamente em todos os hospedeiros, em um único só hospedeiro, ele precisa de mais hospedeiros aí, apesar dessa doença não ser uma doença vetorial. Então, a maioria dessas que a gente viu até agora, né, leishmaniose, malária, todas elas, chagas, precisam de um inseto vetor para levar de uma hospedeira a outra. Nesse caso, não é necessário, não é uma doença de caráter vetorial. E, nesse caso, existem vários hospedeiros vertebrados capazes de se infectar com Toxoplasma gondii, porém, os felídeos, né, os parentes dos gatos, são os hospedeiros mais primitivos. Então, só dentro de um hospedeiro felídeo, dentro de um gato ou seus parentes, é que o parasita desenvolve as formas que vão se multiplicar sexuadamente, ou seja, é lá que vão ocorrer os fenômenos da fecundação e formação dos zigotos. E os outros mamíferos e aves são seus hospedeiros intermediários, ou seja, é onde o parasita vai conseguir se desenvolver, mas se multiplicará apenas de forma assexuada, ok? Bom, então o homem e vários outros vertebrados e aves que não são felídeos são então os hospedeiros intermediários, e os gatos e seus parentes são os hospedeiros definitivos. Ok? Aqui só mostrando a forma do taquizoide, que é a forma que se multiplica no hospedeiro vertebrado, é esse desenhozinho, ó, em forma de bananinha, tá vendo?
Essa é a característica clássica de Toxoplasma gondii. Ele tem essa forma aqui meio de bananinha, essa forma meio bananoide aqui. Ok? Bom, quantos tipos morfológicos existem para Toxoplasma gondii? A gente viu que o malária tinha 10 tipos morfológicos, 5 no hospedeiro, 5 no outro, etc. Aqui a gente tem 3 tipos morfológicos básicos. O primeiro deles, e o mais comum e o mais preocupante para nós, é o taxoíto, que é o taxoíto que consegue nos infectar. Eu mostrei, então, a morfologia do taxoíto é essa aqui, essa forma meio que de bananinha aqui, né? E aqui na microscopia a gente vê o que? Os taxoítos infectando um tecido, aqui nesse caso, macrófagos. Bom, onde vamos encontrar os taxoítos? Os taxoítos, gente, eles são tipos de fase aguda. Ou seja, assim que ele entra no hospedeiro vertebrado, eles vão se multiplicar na forma de taxoíto. E vão ser encontrados em vários tipos de tecidos, tá certo? Vão ser encontrados em macrófagos, hepatócitos, então vai ser achado no fígado, células pulmonares, as mucosas e nas camadas de células abaixo das mucosas, que são as submucosas, e por estarem em mucosas, em células pulmonares, etc., nós vamos encontrar muitos taxoítos aonde? Nas secreções do corpo. Então, saliva a gente vai encontrar, né? Secreção nasal a gente vai encontrar, no muco dos pulmões a gente vai encontrar. Então, é por aí, vocês já vão vendo por onde que a transmissão acontece. Bom, quando a gente desenvolve respostas imunológicas, quando alguns vertebrados desenvolvem respostas imunológicas, os taxoítos vão diminuir, e isso vai desenvolver a formação de uma forma de resistência, que a gente chama de bradizoíto ou cistozoíto, que é essa forma aqui que tem uma parede resistente de proteção e que eles vão se multiplicando ali bem lentamente em tecidos específicos, como músculos, sistema nervoso, células do sistema nervoso e na retina. Então, as pessoas que não se curam, não conseguem acabar com todos os parasitas ali na fase aguda, podem ainda ter a forma de resistência, o citozoíto, nesses 3 tipos de tecidos, podendo causar problemas. Bom, e lá no gato, como é que funciona? Então, no gato a gente pode ter os merozoítos, que crescem a partir do bradizoíto ou do taxoíto ingerido, né? E esses merozoítos, então, vão se multiplicar onde? Na parede, nas células da parede do intestino do gato. E lá eles podem formar, então, os gametócitos. Então, os merozoítos podem se multiplicar e podem se desenvolver em gametócitos lá na parede do intestino do gato. Então, aqui tem algumas células que eu mostrei com a microscopia, aqui exemplos, desenhos de merozoítos. E esses merozoítos podem se desenvolver em macrogameta. Olha só o tamanho do macrogameta, para vocês verem a diferença. E aqui, ó, essas células menorzinhas, essas células mais afiladas, são os microgametas aqui tentando fazer o que é o fenômeno da fecundação. O microgameta tentando fecundar o macrogameta. Bom, macrogameta e microgameta se fundindo vão se formar o zigoto, e o zigoto vai se desenvolver aonde? No oocisto. Então, o oocisto é essa estrutura aqui, onde dentro do oocisto vão se formar aqui, ó, 2 esporocistos. 1, 2. Então, dentro do oocisto, a gente vai encontrar o que? Esporocisto. E dentro de cada esporocisto, nós vamos encontrar quem? Os esporozoítos, que são as formas que vão infectar o quê? Os outros hospedeiros vertebrados, que não são felídeos. Esses esporozoítos são liberados nas fezes. Então, os vertebrados vão se infectar por esporozoítos quando eles o quê? Eles ingerem acidentalmente o quê? Esses esporozoítos que são liberados no solo através das fezes do gato. Então, por isso que a gente tem que ter muita preocupação quando a gente tem grávidas ou imunossuprimidos na família, com o quê? Com as fezes do gato. Então, o ciclo biológico, ele apesar de ter muitas formas, ele é relativamente simples.
Então, ele começa quando? Quando o gato ingere bradizoitos, ele vai se transformar em merozoíto lá no intestino do gato. Na parede intestinal do gato, os merozoítos vão formar o quê? Gametócitos. Esses gametócitos vão formar macrogametas ou microgametas. E os microgametas vão viajar até quem? Até o macrogameta, promovendo a fecundação. Do produto da fecundação, a gente tem o quê? O oocisto. É aquela estrutura que vai ter lá dentro 2 esporocistos. Dentro de cada esporocisto vão se formar 4 esporozoítos. Mas eles ficam presos dentro dessa estrutura de resistência, porque é essa estrutura que vai proteger esses esporocistos, esses esporozoítos, durante o tempo que ele vai ficar solto no ambiente, no solo. Por quê? Porque o oocisto maduro vai ser liberado nas fezes. Então, o gato vai defecar e nas fezes do gato vão ter vários o quê? Oocistos com esporozoítos dentro. Os esporozoítos, então, vão ficar lá dentro do oocisto, que é essa forma de proteção do esporozoíto, e caem no ambiente. Lá no ambiente, outros vertebrados acidentalmente podem ingerir esse oocisto com esporozoíto dentro. O que vai acontecer? Então, o porco pode entrar em contato com as fezes, ratos e assim por diante. Uma vez que esses vertebrados não felídeos ingerem o oocisto, o que acontece? Dentro do sistema intestinal do vertebrado, né? Inclusive pode ser a gente, o que vai acontecer? Os esporozoítos são liberados e se transformam primeiro, em taquizoítos, que são aquelas formas que se multiplicam rapidamente, e, posteriormente, após a resposta imunológica, vão se formar as formas de resistência, os bradizoítos ou cistozoítos, que vão para onde? Vão para as células musculares, para a célula nervosa ou para onde? Ou para a célula da retina. Essas formas vão ficar ali e, caso o gato se alimente de carne contendo, né, de músculo, né, carne e músculo, de músculos, por exemplo, do rato, o resto de carne de porco contaminada, resto de carne de boi contaminada que seja, o que vai acontecer? Ele vai ingerir os bradizoítos, essas formas que estão ali, ó, presas dentro do músculo. Ingerindo novos bradizoítos, o ciclo reinicia, porque os bradizoítos são liberados no intestino, formando merozoítos, os merozoítos se multiplicam, formando gametócitos, o ciclo continua. Ok? Então, esse é o ciclo biológico de Toxoplasma gondii. Bom, então o homem, vamos falar agora da doença, da parte epidemiológica da doença, o homem se infecta como? 3 formas principais, tá? A forma mais comum é o que? A ingestão dos oocistos. Através de quê? De água e alimentos contaminados com fezes de gatos, que porventura vão conter o quê? Os oocistos maduros. Então, casas onde eu tenho a caixa de areia, um jardim onde gato frequenta, latas de lixo, porque gato frequenta lata de lixo também, é um lugar onde pode ter fezes de gato e é um lugar onde vai ter fezes de gatos com esporocistos dentro de onde? Dentro dos oocistos. Muito bem. Outra forma de disseminação para dentro da casa da gente é o quê? É através de moscas e baratas. Então, a gente tem que sempre controlar essas pragas urbanas aí para que a gente não veicule o quê? Os oocistos de Toxoplasma gondii também. Bom, além de ingestão de oocisto, que vem do ambiente, né, das fezes do gato, a gente pode ingerir também quem? Os bradizoítos, ou os cistozoítos. Quando a gente faz o quê? Quando a gente ingere a carne contaminada. Lembra que o quê? O bradizoíto, ele vai infectar células
do músculo, ele vai ficar lá guardadinho, se multiplicando lentamente. Ela é uma forma de resistência, certo? E o que vai acontecer ali? Se a gente ingere carne mal cozida de animais infectados, no nosso caso, principalmente bovinos e suínos, o que vai acontecer? Depende, né? Se você vai nesses lugares meio podrão, você pode estar comendo a carninha de gato e não está sabendo, mas dá na mesma. Então, o que vai acontecer? A ingestão de carne mal cozida vai te fazer correr o risco de ingerir no meio daquelas células os bradizoídeos, certo? E é importante, então, que a gente faça o quê? O cozimento ideal desse material. Por quê? Tanto o congelamento quanto o aquecimento elimina esses bradizoídeos, tá? Os bradizoídeos, não os oocistos, tá? E a terceira forma é a forma congênita, passada de mãe para o bebê, que é a forma mais relevante para nós. Por quê? Porque o indivíduo adulto ou pessoas de boa estado imunológico não tem problema, porque vai se infectar e o seu próprio sistema imune vai controlar a infecção, vai eliminar o parasito durante ao final da fase aguda, né? O problema é quando que eu tenho uma mãe que se infecta, uma mãe que nunca teve contato com parasito, ou seja, ela não desenvolveu ainda anticorpos contra o parasito, e ela se engravida. Porque quando ela engravida, ela pode manifestar a infecção naquele momento, e naquele momento ela ainda não tem anticorpos, porque ela nunca teve contato com o parasito, e aí esses parasitos vão para o bebê antes da resposta imunológica. E aí o bebê tem problemas sérios para a infecção, né? A gente vai ver daqui a pouco. Então, pode passar tanto pela placenta quanto por rompimento dos cistos lá no endométrio, ainda na fase crônica materna. Então, é um problema sério essa fase congênita, que a gente sempre controla com o quê? Com pedidos de exame para as mulheres aí na fase pré-natal, para saber se ela já teve contato. Ela já tem anticorpos, então ela pode ter a gravidez dela tranquila, perto dos gatos, perto das baratas, perto de tudo. Porém, se ela testa negativo para anticorpos contra Toxoplasma gondii na gravidez, é um problema que ela tem que tomar extremo cuidado durante a gravidez para não se infectar por cistos ou oocistos de Toxoplasma gondii, ok? Então, gente, a evolução da doença no homem é muito simples. Ela entra o parasita entra quando? Quando a gente ingere cistos com a carne ou oocistos do ambiente das fezes, né? E quando a gente ingere, cai lá no nosso trato digestivo, o que acontece? Os oocistos vão liberar o quê? Os esporozoítos, e os esporozoítos, por sua vez, vão se transformar em quê? Em taquizoítos. E esses taquizoítos, gente, vão para várias células. Se a gente ingere cistos, eles vão formar os bradizoítos, e os bradizoítos vão se transformar onde? Em taquizoítos. Então, no fim das contas, independente se eu ingerir cisto, né, bradizoítos ou cistos, não importa. No fim, eu vou ter o quê? Taquizoítos liberados para infectar uma grande quantidade de células do nosso corpo. Macrófagos diversos, células hepáticas, né, célula do fígado, células pulmonares, células nervosas, célula da mucosa e, no caso das formas de resistência ali, principalmente os músculos. A multiplicação de toxoplasma é muito rápida e forma um negócio chamado endodiogenia. Endodiogenia, tá? Que é a multiplicação sem rompimento da célula-mãe. Vai multiplicando, sem romper a célula original. Depois libera um monte de uma vez, tá? Bom, por onde que esses taquizoítos vão viajar para tantas células? Eles vão tanto pela circulação sanguínea ou pela circulação linfática, lembrando isso tudo durante a fase aguda.
Então, se multiplica intensamente até que a gente desenvolva uma resposta imunológica e aí vai matar os parasitos. E se você for eficiente nessa resposta imunológica, você não vai ter bradizoides guardados. Você vai se livrar do parasita. Então, a patogenia da doença, ou seja, quanto que você vai sentir, de novo, é um efeito da cepa do parasita, o quanto o parasita é virulento, ou seja, o quanto é forte seu approach, e as defesas do hospedeiro. Então, é a interação parasita-hospedeiro. Lembrando que o quê? Pessoas com perfil imunológico normal, adultos principalmente, não têm sintomas. O problema é quem? São os adultos com baixo imunológico, que a gente chama de vai ter sintomas pós-natais, ou seja, sintomas não relacionados aos bebês. E também o modo de infecção interfere um pouco também. Infecção congênita é a mais grave, principalmente porque vai atacar um hospedeiro extremamente vulnerável, que é o feto, né? E vai levar ao quê? Ao que a gente chama de sintomas pré-natais. Então, quais são os grandes problemas com relação à patogenia gerada por Toxoplasma gondii? São os bebês em desenvolvimento, né, as gestantes, problemas não para a gestante em si, mas para o bebê e pessoas imunossuprimidas. Então, vamos pensar quais são os sintomas dessa toxoplasmose aí pré-natal, aquela que vai atacar o bebê. Os sintomas vão vir dependendo de quando a mãe se infecta. Então, se a mãe se infectou no primeiro trimestre de gravidez, então esses bebês vão receber os parasitos via transplacentária. E aí o que vai acontecer? A chance é de aborto. Aumenta o aborto, a chance de aborto em 10 vezes, ou seja, a gestação vai ser interrompida. Então, vários casos de aborto que a gente vê aí nos primeiros meses, né, pode estar relacionado com o quê? Com infecção por toxoplasmose. Muito bem. E se a mãe se infecta com o bebê já no seu segundo trimestre, depois dos 3 primeiros meses? Eu posso ter o quê? O disparo de um aborto ou um nascimento prematuro, se estiver lá por 6 meses, ainda consegue sobreviver, né? E aí o bebê pode nascer com esses 4 sintomas que a gente chama de tetraglicemia, que é um problema na retina, calcificações cerebrais, que pode causar problemas, por exemplo, com convulsões, etc. Problemas neurológicos e alterações no volume craniano. Então, problema sério para a formação do cérebro do bebê. Agora, se a infecção for em estágios mais avançados, ou seja, do 6º mês para frente, eu posso ter o quê? Hepatoesplenomegalia do bebê, ou seja, eu posso ter um comprometimento ali desses órgãos que filtram o sangue, etc. Ali vão concentrar essas células de defesa. Miocardite, ou seja, problemas de formação do coração, casos de anemia e trombocitopenia e lesões oculares. Lembrando dos tropismos aí que esse parasita tem pelas pessoas, que tem pelo adulto e pelo bebê também. Esses são os problemas com os bebês. Agora, e para as pessoas imunossuprimidas que têm problemas de lidar com o parasita já na fase adulta? Vão gerar os sintomas que a gente chama de sintomas pós-natais, que pode dar o quê? Uma febre aguda, ou seja, uma febre muito alta, decorrente desse processo inflamatório. Esse é o sintoma mais leve de todos. E aí a gente tem o quê? O problema maior, que é a lesão ocular. Lembra que o quê? O bradizoide pode ir para a retina. Chegando na retina, eu posso ter uma infecção dessa retina, causando focos inflamatórios, e a consequência é o quê? É a lesão do tecido da retina. E aí a pessoa perde parte da visão ou a visão inteira daquele olho contaminado. Manifestações raras, isso é quando o cara está com a pé na cova, ou seja, ele pode morrer de qualquer coisa, e no caso foi a toxoplasmose.
Então, eu posso ter uma forma cutânea, onde ele vai invadir células da pele, e aí vai ter uma infecção generalizada. Forma meningoencefálica, aí eu tenho uma contaminação do cérebro, lembrando que ele tem preferência por células nervosas, se eu não consigo controlar, ele vai atacar ali, e aí eu vou ter problemas neurológicos e outras coisas de forma generalizada. Gente, isso aqui ó, é quando o cara já está com outros problemas e aí a toxoplasmose ajuda, porque ela é muito prevalente na população. O diagnóstico clínico, difícil saber, porque os sintomas, até para os homens, eles são que apresentam é febre, e o problema maior é acompanhamento da pó muscular. Lembrando que a maioria da população se cura sozinho. Tá? Exame laboratorial, a gente pode até fazer isso, mas geralmente o que a gente faz é o quê? É o exame imunológico. A gente testa a presença ou ausência de anticorpos contra o parasita. Então, a gente, na verdade, está testando se eu já peguei ou não. Né? A gente está pensando muito nisso aí. Quando está falando do corona hoje em dia, a gente entende um pouco melhor disso quando a gente faz testes imunológicos. A gente vê se já teve ou não teve. Tá? É importante para quem? Para as gestantes fazerem esses testes, para saber se elas já tiveram ou não contato com o parasita, porque se já elas já têm defesa, o bebê não vai ter problema nenhum. Porque o toxoplasma gondii não vai se fazer dentro da pessoa, né? Não vai conseguir se desenvolver, porque eu já tenho resposta imunológica de memória. Porém, se a mãe faz os testes já no início da gravidez ou pré, né? Hoje em dia as pessoas de maior consciência, de maior renda, planejam suas gravidezes e decidem quando querem engravidar. E aí os médicos vão falar, faça esse teste, esse teste, esse teste. E toxoplasmose é um deles, né? Testa para saber se você já teve contato com toxoplasma gondii antes de engravidar. Porque se você já teve, e a chance é grande, né? 6 em 10, se a prevalência é de 60%, a chance é muito grande de você já ter tido contato. Né? 40% só que não. E aí o que acontece? Se tiver, beleza. Se não, você vai ter que começar a tomar cuidados com contato com animais, contato com alimentos e ter cuidado com ambientes visitados por esses animais. Por exemplo, jardim público, praça pública, essas coisas. A grávida tem que tomar certos cuidados. Beleza? O que a gente tenta controlar, gente, é uma doença difícil, porque é facilmente transmissível, porque perdigoto passa os ossos do gatão para todo lado e muitos casos assintomáticos. Então, muita gente na população tem e o negócio está circulando. O felídeo, que é uma peça central na doença, também é amplamente espalhado nos domicílios, mas também mais ainda fora dos domicílios dos ambientes urbanos. A gente tem muito gato de rua, né? Então, é um prato cheio para ter essa ampla disseminação da doença. Facilmente transmissível. Uma das peças centrais, que é o gato, está para todo lado dos centros urbanos. Então, e temos muitos assintomáticos que a gente não consegue tratar. A sorte é que a gente consegue controlar a doença quando adulto e tem um sistema imunológico legal. Bom, então, o que a gente faz, né? A gente mais as grávidas e os imunossuprimidos. Evitar de comer carne crua ou mal cozida, né? Tem gente que anda boi berrando. A grávida não pode. Controlar a população de gatos não domiciliares, né? Controlar gato de rua, assim como cachorro de rua. Isso ajuda a controlar uma série de doenças. Só aqui nessa disciplina a gente já está vendo duas, né? Incentivar o hábito de destinar corretamente as fezes de gato, isso para gatos domiciliares, né? E não simplesmente amarrar dentro do saco de lixo, tacar na lixeira lá na rua, porque aí outro gato vai acessar aquele lixo e vai se infectar e vai espalhar aquilo ali, o rato vai entrar ali em contato com aquelas fezes e aí o ciclo nunca acaba. Importante aqui para as mulheres é o controle perinatal das gestantes, para evitar que os bebês se contaminem e possam ter problemas. E, caso a mulher seja monitorada e infectada,
faça o tratamento da gestante para evitar os sintomas dos bebês. O tratamento só funciona em fase aguda, né? O Daraprim e o Fansidar são os principais. E para controlar os problemas decorrentes da infecção ocular, usa-se corticoides para controlar a infecção, para que você tenha menos complicações do processo inflamatório, do processo imune, e você tenha menos problemas de lesão, de necrose daquele tecido aí. Tá bom, gente? Pessoal, essas, malária, a última aula, e toxoplasmose são as duas doenças desse bloco. Na próxima aula nós vamos ver o quê? Um apanhado de aulas práticas de tudo que a gente viu até agora, leishmanias, toxoplasma, plasmodium e trypanosoma, ok? Encontro vocês na próxima aula, na nossa aula prática que finaliza esse segundo bloco. Abraço, pessoal!